Quero hoje trazer para vocês como é a visão, de um profissional que deve atender um paciente e o que ele deve colher de informações sobre o estado emocional, físico, psíquico, de modo geral, e mental desse paciente e até mesmo espiritual, o que nós devemos colher de informações para resolvermos qual medicina ou qual técnica de tratamento nós devemos prescrever para esse paciente. O paciente nos procura e ele conta uma história. Na medicina isso se chama anamnese. Anamnese, nós vamos colher informações dadas pelo paciente. Então, a primeira coisa, a gente pergunta qual é a sua queixa principal. O que está incomodando ele? O que mais ele tem e nos relata sobre o seu estado, seja físico, mental, emocional ou espiritual. E ele passa essas informações de imediato e depois ele conta uma história sobre aquilo. Quando começou, quanto tempo, se ele já fez algum tratamento, se ele melhora, se ele piora com alguma coisa. Então isso é a história da doença atual. Então depois da queixa principal nós fazemos a HDA, que seria a história da doença, e depois a gente colhe outras informações, como outras patologias que ele tem, como a história patológica pregressa. Também colhemos a história psicológica, a história social ou psicossocial que ele está tendo. Nós também colhemos informações sobre a sua nutrição e sobre suas atividades. Todas essas informações dadas pelo paciente vai nos dar um direcionamento de como prescrever um tratamento ideal para modificar esse estado patológico desse paciente. Então, através da inspeção, que a gente não palpa e nem faz exame, não toca no paciente e nem mobiliza o paciente, nós colhemos dados através do que a gente observa nesse paciente, sem tocar. Então, a inspeção é uma coisa importante. Depois da inspeção, a gente faz palpação. A gente vai palpar a região e também, junto com essa palpação, nós já podemos promover mobilização. Além disso, através da inspeção, palpação e mobilização, que seria o exame físico, nós também colhemos testes específicos, seja testes de mobilização mesmo, para identificar estruturas profundas que apresentam doenças, ou testes de sensibilidade, de avaliação do local, daquela região, ou até mesmo através de outros exames, na medicina aqui seria exames complementares, para identificar processos patológicos em regiões profundas do corpo, como nos ossos. A gente faz uma densitometria óssea, para verificar a lesão de tecidos mais profundos, como ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia. Então, nós utilizamos de outros exames. Então, o que eu quero destacar para vocês é o aurículo diagnóstico. Então, no pavilhão auricular, nós não apenas fazemos tratamento, nós também fazemos diagnóstico. Se é um feto de cabeça para baixo, o corpo está todo aqui. Então, eu vou fazer inspeção, eu vou fazer palpação dos pontos, que representam órgãos, sistemas, vísceras no nosso corpo, e vou também testar a sensibilidade desses órgãos, para identificar se tem deficiências, se tem estagnações, mudanças de colorações, que também denotam processos patológicos, que são as mudanças pigmentares, as alterações morfológicas em cada região, que vão denotar processo patológico. E também, além da inspeção, palpação, nós temos também a corrente elétrica. A corrente elétrica, o eletrodiagnóstico, também no pavilhão auricular, para reconhecer quais são as regiões do corpo, ou quais são os órgãos ou as vísceras que realmente são responsáveis pelo aquele processo patológico daquele indivíduo. Nós vamos procurar as alterações de coloração ou pigmentares. Então nós vamos procurar
em todas as regiões do pavilhão auricular se tem mudanças de cor. Então, se uma região está mais vermelha, se uma região está mais pálida, se uma região está amarronzada, ou se uma região ela está cinza ou enegrecida, bem escura. Então, essas mudanças de cor vão denotar processos patológicos. É muito comum mudança de coloração para vermelho identificar estado agudo, mudanças de coloração para estado marrom para doenças crônicas. Pálido significa que aquele órgão está deficiente de energia, não chega energia, não está trabalhando porque não tem energia. E quando você vê uma coloração escura, cinza escuro, geralmente identifica tumor. Pode ser um tumor benigno ou pode ser um tumor maligno, mais comum maligno. Então, a presença de coloração cinza escuro no pavilhão auricular em determinada região identifica malignidade naquela região. Além disso, também procuramos teleangiectasias. É muito comum varizes no pavilhão auricular, denotando processos patológicos naqueles órgãos ali identificados naquela região do pavilhão auricular. Também quero identificar sensibilidade no local. É muito comum nós pegarmos um apalpador, irmos na região e identificar aquela região. Se ela apresenta uma depressão, quando apertamos aquela região, faz uma fóvea, né? Significa que aquela região pode estar com uma estagnação, um edema, né? Além disso, também quando apalpamos, verificamos a sensibilidade do paciente. Se ele tem uma dor que é comum a todos os pontos, né, que é normal, ou ele tem nenhuma dor, ou ele tem uma dor muito aumentada em relação a qualquer outra região do pavilhão auricular. Então a gente palpa uma região que está doente, que a gente acha que está doente pelo que o paciente falou na anamnese, ou pelo que você inspecionou e identificou uma alteração de coloração ou uma alteração morfológica, e você vai lá naquela região e palpa e verifica se deixa alguma marca após você retirar aquela palpação, e então se denota o paciente uma alteração de sensibilidade, seja para mais ou seja para menos. Então, usamos uma corrente elétrica, existe um ponto que a gente usa como ponto padrão, e todos os outros pontos que tiver uma densidade elétrica menor, significa que aquela região está doente. Por que aquela região está doente? Porque ela está mais vulnerável. Então ela permite a entrada da corrente elétrica, permite uma alta condutividade elétrica, e isso vai ter um valor que a condutividade elétrica entrou, né, por causa da baixa da resistência elétrica, porque aquele ponto está patológico, está vulnerável, está doente. Então vai denotar uma alta condutividade elétrica. Quando denota uma alta entrada dessa corrente elétrica, o paciente, além de reclamar de dor, né, de querer fugir daquele estímulo elétrico, ele também, se a gente tiver um miliamperímetro, a gente vai ter um valor maior do que aquele do valor padrão.